Messi de volta ao Barcelona, Neymar na pré-lista de Ancelotti e final do Baianão Monsanguim 2026. Sejam muito bem-vindos à Hora do Fute. Aqui você fica por dentro das principais informações do universo do futebol. Traremos também entrevistas exclusivas e, claro, o detalhamento da agenda da TV Globo. Vamos comigo? Vamos nessa. Joga a vinheta na tela, editor. Já olhou aí? Tá na hora, pô. Ajeita teu relógio aí. Vem comigo. É impossível não pensar no Barcelona e não lembrar dele, Lionel Messi. Eu sei que você, eu e a imprensa inteira sonha com esse momento, com a volta do craque argentino. Não à toa que volta e meia aparecem rumores sobre um possível retorno do jogador. Falta dinheiro? Vontade? Afinal, por que Messi ainda não voltou para o Barcelona? Calma, torcedores. Xavi simplesmente revelou o que todo mundo queria saber. Em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, o treinador, atual treinador e ex-jogador do clube, afirmou que Messi simplesmente não voltou porque o presidente do Barça, o Laporta, não quis o retorno do craque argentino. Só para resumir, já estava tudo acertado, sinal verde da La Liga, Messi queria voltar, mas o presidente simplesmente recuou do negócio. Mas cá pra nós, ainda seria interessante o retorno de Messi ao Barça? Ou funcionaria apenas como espécie de despedida a um ídolo do clube? Você convocaria Neymar para a Copa do Mundo desse ano? Ficou na dúvida? Eu sei que esse assunto Neymar e Copa do Mundo gera de fato muitas incertezas. Mas eu tenho uma novidade a respeito desse assunto. Ele está na pré-lista do técnico italiano Carlo Ancelotti para os próximos amistosos do Brasil. Esses que serão os últimos compromissos da seleção antes da disputa do Mundial. Vale lembrar que ele já compôs lista de pré-convocados anteriormente, já no comando de Carlo Ancelotti, mas oficialmente ele nunca foi chamado pelo treinador. Neymar não joga pela seleção desde outubro de 2023. Bastante tempo, né? Foi justamente no período que ele teve a lesão no joelho. A seleção se apresenta em Orlando no dia 23 e, na sequência, no dia 26, encara a França em Boston. O último adversário nos amistosos será a Croácia. Esse jogo vai acontecer no dia 31 deste mês de março. A convocação oficial para a Copa do Mundo acontecerá no dia 19 de maio. Você tá ansioso? Porque eu tô bastante. No Rio, o Flamengo. Em São Paulo, o Palmeiras. Em Porto Alegre, o Grêmio. Em Minas Gerais, o Cruzeiro. Em Pernambuco, o Sport. E na Bahia, o Bahia. Do que eu tô falando? Das finais dos campeonatos estaduais. E falando claro, destacando claro, o nosso Baianão Monsanguim 2026. O vencedor, o Esquadrão de Aço, ganhou o título de maneira invicta. Após 44 anos, com a campanha inquestionável, a melhor campanha da competição, o Bahia garantiu o 52º título estadual. Vamos falar um pouquinho dessa partida e já trazendo para a parte tática, uma partida de dois tempos muito distintos. De Vitória jogando melhor no primeiro tempo, conseguindo neutralizar as ações do Bahia e sair na frente no marcador. E no segundo tempo, totalmente do time da casa. O Bahia conseguiu se reinventar, se reconstruir na partida, surpreender e, claro, para além do triunfo, como os torcedores tricolores preferem, o Bahia também garantiu o título ao final da partida. Se de um lado foi só festa, só alegria, o lado tricolor, do outro lado, do lado rubro-negro, o Vitória agora pensa na sequência da competição e fala em dar a volta por cima. Eu questionei ao Renato Kaiser, ao final do jogo ali na zona mista, o que ficava de lição para a equipe nessa sequência da temporada. Vamos ouvi-lo. A lição é o que eu falei ali, a gente deixou de marcar um pouco em cima e acabou chamando o Bahia para o nosso campo. Então, acho que da próxima vez a gente estudar bem para ver o que a gente pode melhorar. Com certeza o professor vai passar para a gente aí no começo da semana e a gente tem que fazer um grande jogo na quarta-feira aqui para dar sequência no Brasileiro, que é o campeonato mais importante para nós. Hoje o nosso convidado especial é ninguém mais, ninguém menos que o goleiro Ronaldo, ele que foi campeão pelo Bahia nesse final de semana, garantindo o título do Baianão. Um cara que já passou também pelo Vitória, que tem uma história muito bacana aí com os dois times, hoje especialmente vestindo a camisa do tricolor, defendendo as cores do Bahia. A gente vai ouvir um pouquinho a fala dele sobre o título, sobre o momento no Bahia, sobre a semana que antecedeu o Bavi e, claro, vamos trazer também muita resenha com o Ronaldo. Joga na tela, meu editor. Ronaldo, uma felicidade enorme te receber aqui na Hora do Fute. Parabéns pelo título.
É claro que a gente vai falar um pouquinho desse jogo decisivo da final contra o Vitória, mas eu queria falar da semana que antecedeu a partida, né? Vocês vieram de um momento turbulento, de um momento conturbado, né? Com a frustração da eliminação precoce na Libertadores. Como é que foi a semana, emocionalmente falando? Como é que você sentiu o emocional do grupo antes do Clássico? É um momento muito difícil, né? Após vir de eliminação. O futebol brasileiro tem um calendário muito difícil, né? A gente costuma falar que não há tempo de lamentar muito nem de comemorar muito, né? Mas foi uma semana muito difícil, não só para a gente, mas eu sei que o torcedor também que sofreu bastante com a eliminação. A gente tinha um planejamento de ir longe nessa competição, né? De chegar na fase de grupos, mas infelizmente não aconteceu, fugiu um pouco do nosso controle, uma eliminação que machucou bastante. Ainda a gente sofre muito ainda, mesmo tendo ganhado o título agora, que é muito importante, tem que se valorizar esse título vindo de uma eliminação como essa, mas foi uma semana muito difícil, emocionalmente falando. E claro, acaba influenciando diretamente também na questão da preparação, do treino. Você acaba tendo alguns erros técnicos que faz parte da questão psicológica, até pela frustração que foi, mas acho que a gente conseguiu se blindar, né, principalmente um dia antes dessa final, e conseguiu, claro, começamos com um placar diverso, mas tivemos um poder emocional, um poder mental também. Falar que a torcida também foi importante, mesmo depois também da frustração que foi para eles também. E a gente conseguiu reverter um placar diverso na nossa casa, e é um título importante, é um título que acho que ameniza um pouco essa eliminação, né? E que nos dá confiança para o restante da temporada. Você falou em uma entrevista, depois da conquista do título, que frequentemente é muito valorizada a derrota, né? É sempre debatida, é sempre falado que falta valorizar um pouco mais do título. Esse título, claro, por se tratar de um clássico, de forma invicta, mas mais pelo contexto estável do Bahia naquele momento. Chegou com um sabor diferente para vocês? Cara, todo título é importante, né? Os títulos que marcam a história de cada jogador num clube, né? Você vai ver nos torcedores, quem tem fotos, quem tem quadros nas suas casas, são quadros de títulos, de pessoas que conquistaram alguma coisa. Claro, essa questão da fase da Libertadores seria importante, a gente queria muito, não aconteceu, infelizmente, fugiu um pouco, mas acho que diante da temporada que a gente vem construindo até agora, né, são números positivos. Acho que há muito tempo o Bahia não conseguia um começo de temporada tão bom como tem sido agora, e acho que a gente valorizou, claro, foi muito dolorido pra gente, mas a gente valorizou muito mais a questão da derrota. Foi uma derrota até agora, né, que, claro, nos custou caro, mas a gente valorizou muito mais essa derrota do que a construção que está sendo esse início de ano, né? E eu não falo só do externo, eu falo até de mim mesmo também, poxa, às vezes a gente ganha um jogo e acho que é só mais um jogo que acabou, e não é assim. Eu acho que não só no futebol, mas na nossa vida a gente costuma valorizar pouco as pequenas conquistas, né? Que futuramente acabam se tornando grandes, né? Como o título baiano. Não foi um jogo só que decidiu o título. Quantos jogos foram até chegar na questão, na final de ser o jogo no clássico? Então, é toda uma preparação. Quantas pessoas construíram esse processo, seja jogadores, seja comissão, os funcionários do clube que nos entregam cada dia, cada vez mais, melhores condições para que a gente possa desenvolver e trazer alegria não só para eles, mas também para todos os torcedores que merecem, né? Então, acho que é uma coisa a se valorizar, tem que se valorizar sim as conquistas, os triunfos do dia a dia, porque a gente acaba trazendo uma carga muito maior quando se perde, né? Eu acho que não pode ser assim. E a sua trajetória aqui no Bahia fala muito disso, né? Dessa resiliência, dessa ideia de você se reinventar. Mas falando do jogo, da final contra o Vitória, falando agora taticamente, né? O Vitória conseguiu neutralizar as primeiras ações do Bahia, até surpreender, né? Jogando fora de casa, ali no primeiro tempo, e sair na frente. Na sua opinião, o que foi que aconteceu? Faltou um pouco de atenção? Acho que o emocional pesou ali naqueles primeiros minutos? Eu acho que um pouco também da ansiedade, né? De você querer dar uma resposta o mais rápido possível para o torcedor. O nosso último jogo foi um jogo assim, difícil, né? Emocionalmente falando. Claro que a gente entende o torcedor, mas foi uma forma de protesto deles, né? Ninguém gostaria, não tem uma pessoa se colocar, não só os jogadores, mas qualquer pessoa que entrasse ser vaiado. A gente entendeu que o torcedor tinha sua razão naquele momento, então você acaba chegando um pouco mais ansioso para querer dar essa resposta para o torcedor, porque a gente sabe também do nosso valor também, do que a gente constrói no dia a dia, e a gente queria dar essa resposta o mais rápido possível. E acho que o Vitória acabou começando bem, né? Tinha como posso dizer, uma carga emocional menor que a nossa naquele momento, né? Acho que a gente tinha uma saudade maior e a gente deve sim carregar essa saudade maior,
mas realmente chegou num momento de pressão e acho que isso foi crucial para um primeiro tempo abaixo da nossa equipe, né? No intervalo a gente acabou ali conversando bastante, o Rogério foi muito feliz nas questões táticas, né? No posicionamento de cada jogador dentro de campo, acabou também nos dando a condição de poder voltar um pouco melhor no segundo tempo e quando o gol sai logo no início ali do segundo tempo, a atmosfera vira completamente, a torcida, até cheguei em casa e falei com minha esposa, falei, caramba amor, teve um momento ali que parou, algum jogador deles caiu e a torcida cantava assim que eu fiquei impressionado, eu dava um 360, né? Olhava em volta e todo mundo cantando, todo mundo na mesma vibe, mesma energia assim. E logo depois vem o segundo gol e aí parece que a Fonte Nova vai cair de vez e graças a Deus a gente conseguiu esse título que foi importantíssimo, né? Teve algum momento ali no intervalo, você falou do discurso do Rogério, claro, do estudo tático, que te marcou alguma fala, até ali durante o jogo, antes mesmo de vocês conseguirem reverter o resultado? Algum momento que te marcou? Eu acho que marcou não só para mim, mas para todo mundo, né? Todo mundo ficou muito surpreso com a questão tática assim, do Rogério, foi algo muito... Não era algo treinado no dia a dia, né? O mais óbvio, teoricamente, quando ele optou pelas mudanças, é que o Eric faria a lateral direita, como o Eric já fez em outros jogos, no outro clube dele, já tinha mais esse cacuete, né, de jogar por ali. E ele acaba botando o Acevedo, né? E até a gente ficou surpreso assim. E quando começa o segundo tempo, as coisas começam a fluir naturalmente. Parecia já que o Acevedo jogava ali há muito tempo. O Eric também jogou na função de primeiro, que também não é a principal dele, joga mais como segundo jogador do meio de campo. O Kiko também entrou muito bem. Acho que isso mostra o poder do elenco, né? O que o Rogério tem nas mãos é um elenco muito qualificado, um elenco muito capacitado e que todo mundo entende o que cada posição tem que fazer dentro do campo e ressaltar também os jogadores que entraram muito bem, acabaram mudando o jogo e a gente conseguiu construir no segundo tempo uma virada muito marcante. Eu estacionei na parte do elenco, né? Da galera comprar e abraçar essa briga, os ideias de Rogério Ceni e da equipe como um todo. O Bahia foi campeão invicto, uma campanha de destaque, né, depois de 44 anos. Sim. Você, inclusive, pontuou sobre essa importância desses números. Mas isso não veio só dos jogadores do time principal, né? Foi uma campanha que foi construída lá na frente com garotos da base, meninos que estão iniciando agora no futebol. Queria que você falasse um pouquinho como é que você acompanhou tudo isso. Você, inclusive, não iniciou entre os titulares, né, assim como o time principal todo fazendo a pré-temporada. Como é que você acompanhou? E, claro, como que é a rotina com esses garotos? Você é um cara mais experiente, de bagagem. Como é que é esse dia a dia com os meninos e como você avaliou essa trajetória deles no início do Baiano? Muito feliz, né, por ter esse nível técnico da base, né, poder agregar muito. Claro, no começo não participei diretamente jogando, mas no dia a dia aqui todo mundo treina com todo mundo acaba fazendo a função de outro. E não só eu, mas como alguns jogadores já do profissional já comentavam bastante o quanto esses meninos têm feito a diferença nos treinos, né, tem mantido o nível técnico muito alto. E não à toa eles conseguiram sustentar vários jogos aí, jogando muito bem, superior a vários times. E você vê que as características do time profissional para o time alternativo, você vê que muda, mas você vê que cada um sabe que tem que ser feito dentro de campo. Então, às vezes não é só a vontade, você tem que também saber o que cada jogador faz. O Rogério cobra muito isso no dia a dia. Então, acho que esse ano mostrou mais uma vez, mas acho que esse ano foi mais nítido ainda que a galera da base que está vindo está querendo, está estudando, está querendo aprender. Eu vejo muita gente andando com jogadores que têm mais bagagem e querendo aprender mesmo, sabe? De forma muito natural, sem pressão, e o grupo é muito bom, é algo diferente. Claro, tem um peso maior de se jogar um clássico. Eu acho que o Bavi, não joguei outros, mas eu pude jogar no estádio do Goiás, né? Contra alguns clássicos lá, e acho que o Bavi é, sem dúvidas, um dos maiores clássicos, está no mínimo entre os 3 maiores clássicos do Brasil, é uma rivalidade e o Bahia é muito superior, né, nesse quesito de questão de títulos estaduais, então para mim é algo marcante, cara, poder ganhar o título com o Bahia, independente de ser clássico. Eu quero tá ganhando títulos, desde quando eu cheguei aqui, meu 3º título, claro, o Bahia no ano passado eu não participei diretamente, porque eu cheguei, já não podia ser inscrito, mas já Copa do Nordeste, Campeonato Baiano agora, então feliz por estar marcando meu nome e eu espero poder marcar cada vez mais, se Deus quiser, quem sabe esse ano com um título maior, né, um título nacional, e a gente está trabalhando muito para conseguir isso. Já falando de você, da sua trajetória, como é que começou essa sua relação com o futebol? Teve alguma influência familiar? Como é que foi esse início do caminho de Ronaldo no futebol?
Caramba, até uma história grande assim, mas vou tentar resumir um pouco. Resuma aí pra gente. Meu pai e minha mãe vai brigar de novo. Toda vez que eu toco nesse assunto aqui, a gente volta em casa, minha mãe liga, rapaz, você falou de novo essa história. Semana de título. Vou falar então. Meu nome, na verdade, era para ser Hércules, né? Olha só. Já tudo decidido em casa, com minha mãe, com meu pai. E aí, quando meu pai foi no cartório lá, colocou o nome Hércules, ele acabou pegando e botando Ronaldo, né? Justamente por causa do Ronaldo Fenômeno. Então você já vê que essa ligação com o futebol já é muito antiga. E meu pai é apaixonado por futebol. Ele acompanha muito desde sempre. Um dos sonhos dele é ter virado jogador de futebol, mas saiu como antigamente era tudo muito mais difícil, né? E acho que eu estou realizando meu sonho e realizando o sonho dele também. Então, esse elo do futebol na minha família já é desde quando eu nasci. Você viveu um longo período na base do Vitória, né? Se não me engano, desde os 14 anos, você iniciou sua trajetória lá. Então, o Vitória acabou contribuindo para a sua formação, não só profissional, mas pessoal também. Quando você recebeu esse convite do Bahia, como é que foi para você? Em algum momento você repensou, de imediato aceitou? De imediato aceitei porque primeiro meus empresários trazem a negociação, né? E eu sou um cara fico mais por fora dessas negociações. Meu pai participa diretamente disso. E quando chegou até meu pai, a gente fez uma ligação e ele falou, filho, tem essa oportunidade. Eu não pensei duas vezes, eu falei, pai, não sei como, mas dá um jeito disso acontecer. E já falei com minha esposa, a gente já vibrou com muita energia, muita oração para que desse certo. E graças a Deus as coisas acabaram acontecendo. Pô, eu não posso negar o Bahia de forma alguma. Um clube gigantesco do futebol nacional, crescendo internacionalmente falando, e então seria muito ruim para mim e para minha família eu negar um clube como esse que tem uma projeção enorme. E como eu falei, eu me sinto muito feliz aqui, acho que foi um casamento perfeito assim. Minha família é toda baiana, então tudo isso acaba ajudando muito. Tem meus filhos que são apaixonados pelo Bahia, cara. Você vê que é algo deles, não é algo forçado, sabe? Meu filho toda vez pergunta, papai, quando é que vai ser o jogo na Fonte Nova? Então, se eu ficar um jogo sem levar ele, independente do horário, no outro dia é briga em casa. Então, ele se identifica muito com o Bahia, meu filho menor também. Qualquer coisa é Bahia, é campeão, é uma figurinha, né? Então, não só eu como minha esposa, mas toda a minha família está muito feliz por estar aqui no Bahia. Ronaldo, é muito perceptível esse seu carinho e essa sua identificação com o Bahia. A gente já acompanhava isso ali do campo, eu especialmente, e hoje, conversando com você, vejo que é ainda mais nítido, mais claro. Na sua opinião, hoje você vive o melhor momento da sua carreira? Sei que você teve uma passagem marcante lá pelo Atlético, mas hoje com a camisa do Bahia é o seu melhor momento na carreira? Eu acho que as coisas aqui no Bahia aconteceram mais rápidas, né? Tem sido tudo muito intenso, né? Eu tenho vivido coisas extraordinárias aqui. Tenho realizado sonhos, ter jogado Libertadores para mim é uma realização de um sonho, né? Eu falei 30 anos esse ano e eu falei para minha esposa assim, poxa, passei do sub-20, parece que as coisas voaram, talvez eu esteja mais para parar do que para continuar, então é tudo muito intenso, muito rápido e o Bahia tem proporcionado isso, né? Realizações, brigar por coisas gigantes, né? Eu graças a Deus no Atlético tive uma passagem muito boa, de títulos também, de conquistas. E chegar aqui no Bahia, tá conquistando também, conquistei meu espaço, agora conquistando títulos junto com todo o grupo e almejando coisas maiores, né? Então acho que isso é fundamental e eu me sinto muito identificado, como você falou, com o Bahia, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui e eu espero de verdade, eu vou fazer o possível para poder continuar dando alegria pro torcedor e conquistando coisas cada vez mais aqui com essa camisa. Ronaldo, muito obrigada, viu? Todo sucesso, parabéns mais uma vez pelo título. Obrigado. Já tá rolando os playoffs do Eslovacão. Serão 10 partidas decisivas. De um lado, um grupo brigando para não cair. Do outro lado, um grupo tentando conquistar o título. E ele, o maior campeão da competição, o Slovan Bratislava, não cansa de vencer. Iniciou esse momento do torneio, esse momento dos playoffs, vencendo, claro. Você pode acompanhar tudo isso, todas essas emoções no Eslovacão aqui na telinha da Melhor, diretamente da Verdinha. Vem com a TV Green, pô. Meu editor vai fazer o seguinte, ele vai jogar na tela agora pra vocês a agenda da semana, uma agenda recheada aí pra gente acompanhar o submundo na tela da Verdinha. Antes de me despedir, claro, eu não posso deixar de pedir pra você deixar aquela curtida. Tá curtindo o Fute em um Minuto? Faça isso.
curta e, claro, compartilhe com toda a sua galera, porque semana que vem estarei aqui trazendo muito mais conteúdo do universo do futebol. Até a próxima. Já olhou aí? Tá na hora, pô. Ajeita teu relógio aí. Vem comigo.